Aleluia, glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, hoje nós estamos aqui, graças a Deus, finalizando o primeiro livro histórico, livro de Josué, capítulo hoje 24, né? 33 versículos, né? Estamos aqui com alegria finalizando, irmãos, porque como é importante, irmãos, se há muitos que estão inscritos no canal e outros que vão chegar ainda para a glória de Deus entender a leitura bíblica todo dia, irmãos, a meditação, você lê a palavra, você conhecer o que esses homens de Deus, esses líderes viveram, passaram, irmãos, a gente pegar isso como aprendizado para a nossa vida, irmãos. A nossa vida cristã, irmãos, a tendência dela é cada dia ser melhor. Quando nós lemos a palavra, meditamos a palavra, a Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento. Que maravilhoso, irmãos. Vamos aqui meditar, vamos encerrar hoje o primeiro livro histórico de Josué. E o próximo vídeo, para a glória de Deus, vamos já falar do livro de Juízes. Oh, que maravilha. O capítulo 24, versículo 1 fala assim, ó. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Irmãos, vocês verem aqui, em todos esses 24 capítulos, né, Josué, quando ele ia decidir algo, falar algo, apresentar algo para o povo, irmãos, ele reunia primeiro os líderes. O líder por quê? Porque tem que ser o exemplo. Diante de Deus, irmãos. Aleluia, para que aquilo venha a ser tratado, conversado, resolvido, irmãos, explicado, e os líderes, segundo a orientação do Senhor, fizessem o mesmo, irmãos. Fala aqui de compromisso, de responsabilidade, de unidade, de comprometimento com Deus, irmãos. Irmãos, tudo que nós fazemos para a obra de Deus não é para o homem, não é para a mulher, não é... Fazemos sim, obediência a Deus, e o homem vai estar junto com a gente, mas irmãos, é para Deus, irmãos. Então, se é para Deus, eu tenho que apresentar, na medida que eu posso, o meu melhor. A Ele, para Ele, são todas as coisas, diz a palavra. Versículo 2, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio, habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Irmãos, aqui Josué vem contando a história, da onde veio a nação de Israel, que primeiro o judeu, hebreu, foi Abraão, no capítulo 14, no versículo 13, ele vem contando a história, aleluia. Versículo 3, eu porém tomei a vosso pai Abraão, da além do rio, eu fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe Isaac, né? Deus deu Isaac, interessante que Deus aqui não cita Ismael, mas Isaac, por quê? Porque era o filho da promessa. Era o que Deus tinha prometido. Ali nós vemos na história que Abraão e a sua esposa quiseram dar uma ajudinha para Deus, irmãos. E até hoje o povo de Israel tem problema por causa disso. Por isso que Deus fala de Isaac. Deus vai te dar aquilo que você pediu, irmãos. E o que Ele determinou para você. Não queira ajudar a Deus. Não queira fazer... vou fazer assim que Deus vai dar. Porque senão, irmãos, a gente passa por provações, passa por dificuldades, passa por problemas, irmãos, porque fomos fazer com a nossa mão. Isso é sério, irmãos. Versículo 4. E Isaac deu a Jacó e Esaú. Esaú deu a montanha de Seir para possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Vamos ler o 5 também. Enviei Moisés a Arão e feri o Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. Tá contando a história do povo de Israel. E tirando eu a vossos pais do Egito, vieste ao mar, os egípcios perseguiram, e os vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. Alguém fala assim, mas por que Josué está contando de novo a mesma história? Porque, irmãos, nessa peregrinação deles, eles já estando na terra, já recebendo a promessa, os filhos daqueles mais antigos, que Josué entrou na terra de Canaã, veio ter mais filhos, então veio lembrar, irmãos, aleluia, o que Deus tinha feito. A palavra fala assim, trazer à memória aquilo que dá esperança. Irmãos, você tem que contar para as pessoas, você tem que pregar para as pessoas, você tem que anunciar para as pessoas o que Deus faz, irmãos, o que Deus fez, o que Deus continua fazendo. Não contar derrota, irmãos, não contar
experiência de pessoas, não. Fale a vida de Elias, fale a vida de Eliseu, fale a vida de um dos juízes que nós vamos estudar agora, de Josué, de Moisés, de Arão, dos filhos de Arão. Ô irmãos, conte o que Deus fez na vida desses homens, irmãos. Fale o que está na palavra. Não queira inventar, contar a história da carochinha. Não faça isso não, irmãos. Versículo aqui 7. Ô glória, aleluia. Isso mesmo. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós, os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois que habitaste no deserto por muitos dias. Josué contando o que tinha acontecido, irmãos. Aleluia. 8. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, aos quais pelejaram contra vós, porém eu os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a sua terra, e destruí de diante de vós. Aleluia. Josué contando para aquele povo que estava mais novo, né, na caminhada, e os que tinham entrado com ele na terra, o que Deus tinha feito, irmãos. Irmãos, há uma necessidade muito grande de nós lermos a palavra, para nós estarmos com a nossa mente sendo transformada, irmãos. Porque se você, quando eu falo você, eu falo começando por nós primeiro, ficar pensando nos problemas, nas dificuldades, nas adversidades, não vamos esquecer do que Deus é, irmãos, do que Deus pode fazer. Irmãos, se Deus quiser agora, Ele muda a minha vida e a sua, irmãos. Ele abre as janelas dos céus, envia uma bênção tal que abastança. Eu tenho que estar na posição de crer, você também, aleluia. O versículo aqui, 9. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Está contando a história. 10. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. Olha, irmãos, que maravilha. Versículo 11. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, habitantes de Jericó, pelejaram contra vós os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus, os jubiceus, porém eu vos entreguei nas vossas mãos. Balaão não pôde amaldiçoar aquele que é abençoado. E esses povos aqui, irmãos, tudo com eus, cananeus, gigaseus, ferezeus, não puderam prevalecer contra o povo de Deus. Aleluia. 12. Enviei vespões diante de vós, que os expulsaram diante de vós, como a ambos, os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com teu arco. 13. Eu vos dei a terra em que não trabalhaste, a cidade que não edificaste, e habitais nelas, e comeis das vinhas, das olivas que não plantaste. Olha, irmãos, Deus deu, não trabalharam, não plantaram, não edificaram. Irmãos, quando Deus quer te abençoar, me abençoar, você às vezes não moveu uma só palha, irmão, não derramou um suor, mas Deus, Ele te dá, porque Ele te escolheu, te nomeou, te separou, te ungiu. Ele, através do sangue dele, te santifica, te justifica, te redime. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Versículo 14. Agora, pois, temei o Senhor, serviu com sinceridade, com verdade, deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e serviu ao Senhor. Irmãos, sinceridade. Não pode ter mistura com o mundo, com o pensamento do mundo, com os deuses, com a idolatria, com aquilo que é fora de Deus. Servir ao Senhor, só ao Senhor, irmãos. Aleluia. 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, aos deuses ou a quem servais vossos pais, que estão além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, se Josué estava falando que ainda tinha pessoas duvidosas, com dois pensamentos, porque tínhamos pessoas que estão vendo milagre, ouvindo milagre, vendo milagre na sua vida, ainda estão duvidosos para servir o Senhor. Escolhai a quem vós servais, irmãos. Ou a Deus, ou a idolatria. Ou a Deus, ou o dinheiro. Ou a Deus, ou os prazeres do mundo. Escolhai a quem vós servais. Mas ele falou o que ele queria. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Isso tem que ser a nossa confissão de fé todo dia. Glória a Deus. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que nos deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. O povo viu o peso da palavra, irmãos. Escolha servir o Senhor, você que está vendo esse vídeo aí. Sirva a Ele, irmãos, de todo o seu coração. Aleluia. 17. Porque o Senhor é nosso Deus, é Ele que nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, a quem
tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio do quais passamos. O povo dizendo, irmãos, os feitos que Deus tinha feito. Oh, maravilha! Conte os feitos que Deus tem feito na sua vida. Alguém pode estar dizendo aí, agora estou passando luta, prova, adversidade. Fale o que Deus pode fazer, o que Deus tem poder para fazer, o que Deus pode fazer e mudar. Estou dizendo isso para mim primeiro, irmãos. Ele pode, irmãos. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Nós precisamos dele. Versículo 18. O Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, o morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, por conta é nosso Deus. 19. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Deus pode fazer isso, irmãos. Deus pode te perdoar agora. A mim, a nós, aleluia. Versículo 20. Se deixardes ao Senhor e servirdes a Deus estranhos, então ele se tornará e vos fará o mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Irmãos, o que a palavra quer dizer para nós aqui, irmãos? Tempo de ir num ministério ou dentro de um templo não muda a vida de ninguém, irmãos. Deus quer saber do seu compromisso, da sua fidelidade, da sua busca, da sua oração, do seu desejo de servir a Ele hoje, é agora, até a meia-noite. Amanhã é outro dia. Deus quer ver a sua vontade, a sua disposição de querer amá-lo, servi-lo, honrá-lo. Irmãos, ontem já passou, irmãos. Deus quer saber hoje. Deus quer ver compromisso, fidelidade, vontade, desejo de você servir a Ele hoje. Porque se você largar dele, servir ao mundo, fazer a vontade do mundo, tudo que você fez, irmãos, vai ficar no esquecimento. Se você não se arrepender e abandonar o pecado. Deus quer, irmãos, entrega é hoje, é agora. Aleluia. Versículo 21. Então disse o povo a Josué: nós antes serviremos ao Senhor. Oh, glória. 22. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste ao Senhor para o servir. Disseram: somos testemunhas. Eles estavam fazendo ali uma aliança, irmãos. O povo, Josué e Deus. 23. Deitai agora, pois, fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Você fala assim, mas como pode? Tantos sinais, tantas maravilhas, tantas guerras obtidas e o povo ainda estava servindo os deuses. É assim o povo hoje, irmãos. O povo está vendo, está vivendo, está recebendo, está vendo o poder de Deus sendo manifestado, porque cremos, irmãos, que os sinais têm que acompanhar aqueles que creem. E o povo ainda está servindo ao mundo. O povo ainda está fazendo aquilo que agrada o mundo. Irmãos, escolha hoje. Ou se é de Deus ou não é, irmãos. O negócio é sério, não é brincadeira não. Aleluia. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. 25. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo. Ele pôs por estatuto e direito em Siquém. 26. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que está junto ao santuário do Senhor. Irmãos, fizeram uma aliança. Cristão, crente não, crente até o diabo é. Cristão tem que ter palavra, tem que cumprir aquilo que ele falou, irmão. Se não puder cumprir, vá lá, peça perdão. Fale, se arrependa, peça perdão, mas não fique sem palavra, principalmente diante de Deus e da sua escolha, irmãos. Aleluia. Versículo 27. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Olha, irmãos, é sério. 28. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. 29. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Irmão, Josué, tudo que Deus mandou ele fazer, tudo que Deus colocou para ele fazer, ele fez, irmãos. Deu exemplo, ensinou para o povo. Assim tem que ser a sua e a minha vida, irmãos. Veja a sua mão, faça com amor, com diligência, com gratidão a Deus. Irmãos, para que outro veja o exemplo em você e continue, irmãos. Mas não pare de fazer, não recue. Meu Deus, aleluia. 30. E sepultaram no termo da sua herança em Timinate Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. 31. E serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias
de Josué, todos os dias de ancião que ainda sobrevieram muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. O povo ainda continuou servindo, irmãos. Glória a Deus. Fique servindo ao Senhor, irmãos. Aleluia. 32. E também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, que se tornara herança dos filhos de José. 33, e vamos encerrar aqui. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Irmãos, aqui, um homem de Deus, ele encerra a sua caminhada. O outro vem a falecer depois. Agora, eu deixo uma pergunta, terminando Josué, e no próximo vídeo começando o livro de Juízes. E a sua e a minha caminhada, irmãos? É com sinceridade? É com devoção, é com retidão, é com amor, é com alegria, é com gratidão a Deus, irmãos. É honrando a Deus, mesmo não vendo as coisas acontecer. É não negando o nome dele, irmãos. Não negando a fé, mesmo tendo pouca força. É assim, irmãos, glória a Deus. Não é? Faça um exame da sua vida, irmãos. Pega o exemplo aqui de Josué, você pode voltar lá no capítulo 1, ver todo esse livro aqui explicado, para você continuar, para você não parar, para você não desistir, para você não deixar de fazer a obra do Senhor que Ele tem colocado nas suas mãos. Josué foi até o fim, irmãos. Que exemplo maravilhoso. É para nós seguirmos esse exemplo, irmãos. E alimentarmos nós da palavra e caminharmos todo dia. Amém? Livro de Josué encerrado. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente, meu irmão. Participe com a gente aí. Se inscreva no canal, envie para os seus contatos aí, vamos juntos fazer a obra do Senhor. Não esqueça, irmãos, no nome de Jesus, de deixar o joinha, para o canal está sendo bem visto, e essa palavra chegue a outras pessoas, irmãos, a gente possamos juntos evangelizar, amém? E fazer a obra do Senhor que Ele tem colocado nas nossas mãos, amém? A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.